E aí, meus irmãos, de boa? Na santa paz de Deus? Meu nome é Bruno Otávio, tenho 33 anos, sou casado e, sem mais delongas, vim compartilhar com vocês a minha experiência de jejum de um dia na base de pão e de água, somente pão e água. E vou contar um pouquinho de como eu fiz e se eu tive alguma experiência, compartilhar com vocês, beleza? Então, eu já tinha feito já jejuns de horas, né, de algumas horas. É, vamos supor, já tinha feito jejum de meia-noite ao meio-dia. Ah, vou dormir umas 11 e pouco, para perto da meia-noite. Aí já entrego o jejum, ora a Deus, entrego o jejum. E quando for pela manhã, mesmo se for trabalhar, se for treinar, alguma coisa tem que estar em jejum até meio-dia. Esses jejuns que eu já havia feito antigamente era só na base da água, só água. Mas aí era de horas, menos tempo. Então, eu já tinha feito já várias vezes dessa forma, ou de 2 horas, de 3 horas, a fim de algo. Ó oh, Deus, eu tenho o propósito de entrar naquela empresa. Ó oh, Deus, eu tenho o propósito de conseguir é, fazer aquele curso, de entrar naquela faculdade. Você pedir para Deus, né? Ou oh, Deus, eu também quero que abra meus olhos espirituais, quero mais dons espirituais, quero falar em línguas. Graças a Deus, hoje em dia eu já falo em línguas, não é sempre. Quando o Espírito Santo de Deus toca em você mesmo e só acontece. Espero que você já tenha já tido esse dom, que é maravilhoso, né? Edifica a si mesmo. E se não teve ainda, fica aí uma dica também de jejum. Você pode fazer um jejum em prol de orar em línguas, tá bom? Que é um dos dons, tá? Isso não te faz melhor nem pior do que uma pessoa, só que é um dom que é maravilhoso, dado por Deus, edifica a ti mesmo e é, você vai chegar lá se ainda não chegou e que Deus te use poderosamente. Então, ó, minha experiência com o jejum de um dia na base de pão e água. Cara, a minha primeira experiência que eu tive, foi falar para você assim, ó, foi coisa de uns 3 minutos mais ou menos. Só que foi, olha só, surpreendente. Foi angustiante. Angustiante. Fazia um tempo que eu não fazia jejum, ó, de horas eu já tinha feito, mais ou menos uma semana atrás. Este jejum de um dia eu fiz ontem. Eu tô gravando o vídeo hoje, dia 23, mas esse jejum eu fiz ontem e hoje, depois de meio-dia só, que eu é, fiz o desjejum. Olha só, foi angustiante porque assim que eu dobrei o joelho para orar na minha cama, para entregar o jejum a Deus, meu Deus, eu moro num condomínio aqui, CDHU, e aí é vários prédios. Cara, quando eu dobrei o joelho, comecei a orar a Deus, já com a intenção no meu coração de entregar o jejum a Ele, que eu ia fazer ontem todo de jejum até a meia-noite, só que eu acabei fazendo, né? No caso, eu já tinha entregue o jejum quando foi meia-noite, eu fui dormir, meia-noite e pouquinho, fui dormir, entreguei o jejum, mas eu só quebrei o jejum hoje por volta de meio de pouco. Mas assim que eu comecei a orar, eu já senti opressões malignas, já dos demônios mesmo atacando no, na minha mente, não sei, no meu corpo. Você sentia já que era totalmente espiritual. Eu senti que era totalmente espiritual. Parece que as pessoas que estavam nos condomínios, aqui, ó, agora, tá mó silêncio. À noite também, a maior parte das vezes é mó silêncio aqui. Às vezes tem as crianças brincando e tudo bem, mas a maior parte, mó silêncio. E tava mó silêncio até a hora que eu fui começar a fazer o jejum. O jejum, na hora que eu fui entregar o jejum. Meu rapaz, começou tipo o povo gritar como se eles estivessem se afrontando, como se eles estivessem brigando lá fora, várias pessoas. Eu não olhei na janela, mas eles estavam de certa forma sendo usados pelo inimigo como uma opressão na minha oração. Quando é só as pessoas falando, normal, tô aqui agora, o pessoal começa a gritar lá fora. Normal, normal, como se eles estivessem conversando, ou até mesmo se eles estiverem discutindo alguma coisa entre eles, normal, não atinge a gente. Então, eles lá. Só que dava para sentir que era a opressão maligna do inimigo, totalmente um ambiente espiritual. Já começou uma guerra, o meu coração ele disparou. Eu conseguia sentir o meu coração fazendo
Rapaz, meu Deus do céu, como que é forte o mundo espiritual e é real. É real, 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 real. Comigo, olha só, eu já tinha tido outras experiências já com jejum, já de acordar na madrugada, de fazer meio com um propósito de acordar todos os dias, 3 horas da manhã por uma semana. E eu tive também experiências assim, sabe, forte, mas também tive experiências boas com Deus. Mas esse eu senti ataque espiritual, sério. Eu acho que, ó, tô desempregado, fiz uma entrevista de emprego online e depois eu fui fazer um teste que era de matemática, algumas coisas assim. E tô aguardando ainda chamar e também tô aguardando umas papeladas de um outro trabalho aí que eu poderia fazer como se fosse é, um trabalho PJ, né? Então, eu estou aguardando isso. Então, ou seja, agora as coisas não tá muito bacana para mim no quesito financeiro. E olha só o que aconteceu. Fui fazer um jejum, né? E também em prol disso, né? De abrir as portas para mim, de ter discernimento espiritual, né? De Deus me dar o dom da conhecimento da palavra de Deus. E olha só o que aconteceu. Então, ou seja, provavelmente muitos demônios querendo travar meus caminhos e por eu já ter um certo conhecimento da palavra, talvez já estavam dizendo assim, ó, oh, você não está fazendo tudo que é para fazer. Então, Deus deu permissão para mim fechar essa porta para você, para mim fechar aquela porta. Ou às vezes Deus fechou aquela porta porque já era tempo daquela porta e é tempo de outra porta. Também tem isso. Mas eu não tive o discernimento de Deus no sentido de saber distinguir essas duas coisas, sabe? Se é um ou outro, mas, ou seja, algo que tem que ser feito. Quer dizer que pode ser, né, nesse entendimento, que eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que buscar com mais fervor, no sentido de ficar mais quente, né? Na palavra de Deus fala que ele não quer a gente morno, né? Então, ou seja, que se for para ser morno, é melhor que, né? Então, ou seja, é, isso é até mesmo, de certa forma, uma lapada espiritual, né? É como se fosse um tapa ungido de Deus. Tipo, ó, toma vergonha na cara aí, velho. Tô rindo, gente, mas é forte. Ai, meu Deus do céu. Então, essa foi a minha primeira experiência, sabe? Não foi nada agradável, nada agradável. Graças a Deus eu também tinha já tido pesquisado alguns vídeos no YouTube também, mesmo já sabendo um pouco sobre jejum, fui me reatualizar, né? E também de colocar na minha oração sobre proteção. Assim que eu orei sobre proteção também, nesse instante que eu estava tendo essas opressões, aí eu orei sobre proteção e, e aí parece que cessou, parece que foi baixando, as vozes foram sumiram. Aí ficou tudo calmo, ficou tudo tranquilo, consegui terminar a oração de boas. No outro dia, cara, eu demorei para comer o primeiro pão, mas parece que depois que eu comi os primeiros pães, né, que eu comi lá, acho que cada vez que eu fui comer pães foi 3 pães, acho que eu comi 9 pães ontem. Foi forte. Eu tenho uns 90 e poucos quilos, né? E aí eu fui comer, aí eu tava dando um tempo, depois eu tomava água. Enfim, foi muito forte, né? Nesse sentido, a questão de eu busquei mais da palavra de Deus, vi mais vídeos no YouTube da palavra de Deus, eu anotei algumas coisas que eu senti que era para mim, de Deus, e as palavras talvez sirva para você que está buscando também sobre jejum, por isso esse vídeo chegou até você, provavelmente. Então, as palavras que Deus deu para mim, que eu senti de anotar, foi Daniel 9, do versículo 1 ao 4, Efésios 3, do versículo 20 ao 21, e Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7, tá? Então, o Daniel 9 diz mais ou menos assim, sobre orar, diz sobre confessar, diz como Deus é grande, tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que o amam e guarda os teus mandamentos. Também fala sobre jejum, tá? Então, ou seja, foram coisas que eu fiz. Então, bateu muito assim, né, no sentido de eu sentir que era para mim e anotei. Aconselho a anotar se você tiver alguma experiência em jejum, é bem bacana e talvez o Espírito Santo fale com você nesse momento e às vezes até posteriormente, né? Às vezes nós não entendemos no momento,
mas depois Deus revela, Deus dá a graça de revelar, e tem coisas que também Deus não revela, porque não é para nós sabermos mesmo, e é mistério. Então, e também, aqui eu vou mudar, deixei aqui no notebook, o Apocalipse, é, Deus fala mais também sobre trabalhar pelo nome de Deus e não se cansaste, mas também diz que tem contra nós o abandono do primeiro amor, né? Cara, como era o primeiro amor, né? O primeiro amor, eu acho que todo cristão que já tem um tempo na caminhada e sei lá, de alguma forma acabou esfriando, eu sinto falta do primeiro amor, sabe? Nossa, é muito bom. Glória que é se sentir o primeiro amor, é uma bênção mesmo de Deus. E eu espero que Deus me guie para que, se eu chegar pelo menos próximo ou até mais, né? Nós temos que, né, ansiar sempre o melhor, né? Porque Deus tem o melhor para nós. Então, fala sobre isso, mas também fala que também se compadece com a gente, né? Que nós se aborrece com os que fazem o mal, com os que falam mentiras, e ele tem isso, né, a nosso favor, mas que Deus ele fala que nós vamos vencer, né? Se nós, pelo que eu entendi assim, que o Espírito diz às igrejas, né, que têm ouvidos, que ao que vencer, ele dar-lhe-á, né? Ele nos dará o comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, ou seja, que nós consigamos aí fazer parte da obra de Deus, que nós sejamos realmente luz, sejamos sementes, né? Sejamos instrumentos na mão de Deus para compartilhar a palavra de Deus e na nossa vida mesmo, né? A nossa vida tem que ser um exemplo de cristãos, não somente no que nós falamos, mas como nos comportamos, né? Como agimos em certas situações, que reflita Deus, né? Na nossa paciência, nossa amabilidade, né? No nosso domínio próprio, que nós tenhamos favos de mel no nosso falar, que nós tenhamos amor para com o próximo. Isso já diz muito, né? Sobre nossa caminhada cristã, de como nós estamos com Deus, de como Deus reflete na gente. Então, ou seja, não só questão de você compartilhar a palavra, porque muito tem a diferença de conhecimento e de sabedoria. Conhecimento, a pessoa pode ler a Bíblia como estudar, como se fosse um livro comum, mas a Bíblia é um livro sagrado e é inspirado por Deus. Então, orar e depois você procurar, né, tá espalhando a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, tem muita diferença no conhecimento e sabedoria. E que nós sejamos, né, instrumentos de Deus, não só nas nossas palavras, não só no compartilhar da palavra de Deus, mas também com as nossas ações, com os nossos comportamentos, tá? Então, aqui agora também a parte de Efésios. Em Efésios, que é do capítulo 3, do versículo 20 ao 21, é um pouquinho mais curto, então dá para citar ele mais, tá? Oram aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, ou seja, que, cara, eu tenho uma percepção aqui que o que eu orei a Deus, ele tem muito mais abundante para mim, sabe, do que eu pedi ou do que eu pensei, porque na palavra dele também diz, né, que ele é muito melhor do que nós, né, que os caminhos dele são muito melhor do que o nosso e os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. Então, ou seja, às vezes na minha mente carnal, Bruno, filho de Deus, posso ter pedido algo X e ele pode ser até que ele me coloque nesse X exemplo que eu solicitei a ele, que eu pedi a ele, né? Tudo que vos pedi com fé vos será dado. Porém, nessa trajetória, ele pode estar preparando algo que é muito melhor para mim, né? Na sua palavra também diz: lança teu pão sobre as águas, né? Então, ou seja, eu estou lançando meu pão aqui, compartilhando meu testemunho com vocês e quem sabe você também pode estar lançando teu pão e quem saiba eita, acabou a energia aqui. Olha só como que é. E quem sabe, né? Isso daqui aconteceu mesmo, inédito. E quem sabe, pode ser que você lançando o teu pão, você também possa alcançar outras vidas, tá bom?
é para você ver um pouquinho daqui. Foi até legal de acontecer, de certa forma, né, de certa maneira falando, porque é para vocês verem que parece que quando você tenta ser luz, quando você está no início, acontece muitos percalços, muito, muitos levantes, para que você não consiga compartilhar, não consiga seguir, ser firme e ser resiliente na sua missão. Porque tenho certeza que Deus ele muito mais fará na minha e na sua vida, porque se tem prova, se é algo que parece que tá sendo resistente para você, você está procrastinando muito, está postergando muito, é porque tem muito mais para Deus, de Deus na sua vida em relação a esse assunto. Eu tenho certeza, eu creio nisso, cara. Olha, eu já fiz muitos vídeos no YouTube e tinha vezes que eu fazia mais frequente e teve vezes que eu fiquei muito tempo sem fazer, igual agora. O último vídeo que eu postei no YouTube já faz algum tempo e agora eu tô postando de novo. E eu pretendo começar a postar novamente, aí pelo menos umas 2 vezes na semana, pelo menos. Mas então, para você ver já mais ou menos como que é o levante, sendo que é só pegar o celular, pensar em alguma situação ou algo que você fez, algum testemunho, alguma coisa que você passou, algo que você possa edificar, compartilhar, que seja edificante, que seja algo bom, sabe? Que vai compartilhar, que vai ser útil na vida das outras pessoas. Gravar o vídeo e depois colocar para postar o vídeo. É simples. Mas por que que isso demora? Porque isso pode melhorar a nossa vida, cara. Pode ser que você se simpatize comigo, me siga, curta meu vídeo, se inscreva no canal e seja bacana para mim e vai ser bacana para você, porque você vai ter como um irmão mesmo em Cristo que compartilha as experiências, que você, poxa, que bacana, vou também colocar um comentário ali, aí referente às vezes um comentário seu, eu posso fazer um vídeo e a gente trocar essa ideia, esse é um negócio bacana e nós ainda sermos remunerados futuramente por isso. Então, ou seja, é algo que se nós pensarmos bem, cara, isso pode ser uma troca de ajudas mútuas, porque às vezes você faz um assunto que eu ainda não fiz, aí quando eu for pensar em fazer esse assunto, você tem feito, eu vou lá, olho o seu vídeo, te ajudo também, você me ajuda dando a ideia para me fazer o meu, aí eu ajudo o outro, e assim vira tipo como fosse um todo mundo de mão dada, né? E eu posso estar fazendo depois aí um vídeo com a experiência que eu tive fazendo jejuns de horas e também experiência que eu tive aí fazendo, acordando, né? Todos os dias por uma semana, às 3 horas da manhã, por volta das 3 horas da manhã, para orar. Que Deus abençoe vocês, tá? Grandemente. Me perdoe por alguma coisa. É, aconteceu esse imprevisto aí de acabar a luz, mas acontece, né? Deus sabe todas as coisas. Às vezes, em algum momento que você estiver vendo esse vídeo, aconteça algo bem no instante que acaba a luz, aí você, poxa, olha só, foi espiritual. Porque tudo é espiritual, né? No nosso Pai Nosso, você já percebe que as coisas acontecem primeiro no céu e depois na terra. E aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, ou seja, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, ou seja, primeiro é no céu, depois é na terra. E aconteceu aqui na terra no sentido de ter acabado a luz nesse momento desse vídeo. Mas aconteceu primeiro no céu e pode ser que há alguma espiritualidade nisso e nada é por acaso. E também quero compartilhar com vocês aí 3 frases que também fizeram muito sentido para mim enquanto eu ainda estava de jejum e até mesmo hoje, antes de eu realizar o desjejum, compartilhar com vocês aqui 3 frases, tá? A primeira é: nos seus melhores momentos, Deus te usará. Nos seus piores momentos, Deus te consolará. A segunda frase é: primeiro vem a unção, depois vem o ministério. E a última mensagem, a terceira, é: a mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. Então, realmente eu senti bastante de Deus nessas frases aqui, muito bacana, e senti também que faz parte do momento que eu estou passando e talvez Deus vem preparando a mim e a você para algo muito maior aí, que é o nosso ID, né? De fazermos a nossa parte aí no reino de Cristo. Glória a Deus. Mas que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo e espero que esse vídeo te edifique. E se tiver algumas perguntas, coloque aí no comentário, quem sabe eu faço algum vídeo aí referente a esse comentário que você colocar e nós possamos ter essa parceria aí, essa amizade aí, irmandade de irmãos em Cristo
e possamos nos edificarmos, tá bom? Até!